Há uma angústia que não se explica, um aperto no peito que não tem endereço, uma inquietação que parece vir do nada, mas que na verdade carrega uma história que nunca foi ouvida. Talvez você conheça essa sensação, aquela vibração sutil de que algo dentro de você está em estado de alerta, mesmo quando o mundo lá fora parece calmo. Não é exagero, não é fraqueza. É o corpo contando, mais uma vez, a história de uma dor que não encontrou espaço para existir. A ansiedade, muitas vezes, é confundida com um inimigo a ser vencido. Mas e se ela for, na verdade, uma mensageira? E se esse mal-estar constante for apenas a forma que o seu corpo encontrou para proteger uma parte sua que ainda não foi cuidada? Gabor Maté nos lembra que o trauma não está apenas no que aconteceu, mas na solidão em que vivemos aquilo. A ansiedade, então, não nasce do excesso de futuro, mas da falta de presença emocional no passado. Desde muito cedo, talvez você tenha aprendido que sentir era perigoso, que expressar emoções era um risco, que se abrir era convite para rejeição. O corpo, sábio em sua tentativa de sobreviver, aprendeu a calar, a se adaptar, a antecipar, a fugir. Não por fraqueza, mas por amor à vida. A ansiedade surge como esse escudo invisível, forjado na infância, para tentar sobreviver a um mundo que parecia grande demais, rápido demais, insensível demais para a sua sensibilidade. Ela não é sinal de descontrole. Ela é excesso de controle. Não é incapacidade de viver o agora. É um esforço exaustivo para não reviver o que já doeu demais. A mente corre para o futuro porque o passado ainda pesa nas costas. O corpo se contrai porque a memória da dor ainda pulsa em algum lugar profundo. A ansiedade não é a origem do problema. É o sintoma de algo mais antigo, mais silencioso, mais íntimo. Por isso, antes de tentar resolver a ansiedade, talvez seja preciso escutá-la. Escutá-la como quem escuta uma criança ferida, com paciência, com presença, com ternura. Porque no fundo, ela é isso, uma parte sua, esquecida, assustada, solitária, tentando ser ouvida. E você não precisa mais ignorá-la. Não agora. Não mais. Há um tipo de silêncio que adoece. É aquele imposto pela espiritualidade apressada que, ao invés de curar, anestesia. Talvez você já tenha ouvido. É só pensar positivo, é só mudar sua vibração. Não se apegue ao que sente. Mas e se essa pressa para vibrar alto for, na verdade, uma forma disfarçada de rejeição? E se esse discurso, por trás do brilho, apenas aprofundar o abismo entre você e sua verdade emocional? Vivemos tempos em que o pensamento positivo virou um mandamento. Como se emoções difíceis fossem um desvio. Como se sentir tristeza, medo ou cansaço espiritual fosse sinal de fraqueza energética. Mas o corpo não mente. E quando o corpo ainda dói, ainda treme, ainda pulsa em estado de alerta, não adianta tentar convencer a mente de que está tudo bem, porque não está. E tudo bem não estar. Gabor Maté nos alerta. Espiritualidade que não integra a dor é apenas uma nova forma de dissociação. Muitas pessoas buscam na espiritualidade um refúgio, e isso é legítimo. Mas quando essa busca vira fuga do corpo, quando usamos rituais e afirmações para evitar o sentir, algo se perde. A conexão vira fantasia, o sagrado vira performance, e a ansiedade, aquela velha conhecida, volta a tocar a porta, cada vez mais alto. Talvez você tenha se sentido culpado por ainda sentir medo, mesmo depois de tantos cursos, livros, práticas. Talvez tenha pensado, o problema sou eu. Mas não é. O problema é tentar curar o corpo sem antes habitá-lo. É querer transcender sem primeiro descer. É querer luz, sem antes acolher a escuridão onde a sua alma se refugiou por tanto tempo. Espiritualidade real não é negação da dor. É abraço, é presença,
É silêncio que escuta, não que silencia. Porque quando você tenta controlar o que sente, o que dói apenas se esconde mais fundo. A ansiedade persiste quando tentamos iluminá-la com holofotes, ao invés de sentar ao seu lado no escuro. Há uma parte de você que não precisa de mais positividade. Precisa de verdade. Precisa ser tocada, sentida, nomeada, não com fórmulas, mas com coragem de habitar o agora, mesmo que ele doa. Porque é nesse agora, nu e imperfeito, que a alma começa a voltar para casa. Talvez você tenha percebido que vive em alerta, mesmo quando não há perigo. Como se algo dentro de você sempre esperasse o pior. Uma tensão constante nos ombros. Uma respiração que nunca é completamente livre. Uma mente que corre, sempre corre, tentando prever, controlar, proteger. É exaustivo, mas é familiar. É como se o caos, de alguma forma, fosse mais confortável que a paz. Isso não é loucura. É trauma. Trauma que não foi vivido até o fim. Emoções que começaram, mas nunca puderam se completar. Ciclos emocionais que foram congelados no tempo, como arquivos que o corpo ainda tenta acessar. A ansiedade nesse cenário não é um problema psicológico isolado. É uma memória corporal. É o corpo tentando terminar uma conversa que a mente interrompeu. A mente, condicionada pela dor, se torna uma guardiã excessivamente vigilante. Tudo pode ser ameaça. Tudo precisa ser antecipado. A calmaria vira armadilha. O descanso, um risco. Porque quando se viveu demais em instabilidade, o sossego parece estranho. A paz, por vezes, dá mais medo do que o caos. E é assim que se forma o ciclo. A mente viciada em urgência cria pensamentos de antecipação. Esses pensamentos ativam o corpo. O corpo, em alerta, confirma para a mente que há algo errado. E tudo recomeça. Uma dança circular entre medo e defesa, entre controle e exaustão, entre presente e passado. Gabor Maté nos lembra que o trauma se manifesta mais no como vivemos do que no que lembramos. Às vezes, você não se recorda de nada específico, mas seu corpo lembra. Lembra da falta de amparo, da solidão emocional, do amor condicionado, do toque que nunca veio, do choro que nunca foi acolhido. A ansiedade, então, é a linguagem física de uma dor emocional que ainda não encontrou palavras. É o corpo tentando te salvar. De novo, tentando garantir que desta vez você sobreviva. Mas você não precisa mais sobreviver. Você pode começar a viver. E para isso, talvez seja preciso sair desse ciclo de antecipação e entrar, aos poucos, num novo ritmo, o da presença sentida, o da escuta silenciosa, o da confiança que se constrói. Respiração por respiração. Nem sempre é possível mudar tudo ao redor, mas é possível tocar, aos poucos, o que acontece dentro. Não como quem quer consertar, mas como quem deseja, honestamente, escutar. Há uma prática simples, mas profundamente simbólica, que pode começar a abrir espaço para essa escuta. Uma prática breve, 3 minutos apenas, mas que pode se tornar um portal de reconexão entre você e seu corpo. Ela começa com um gesto, colocar a mão sobre o peito, com presença, com cuidado, com a intenção de não fugir. Sentir o calor da própria pele é, muitas vezes, o primeiro passo para relembrar que se está vivo, que se está aqui, agora, sem pressa, sem cobrança, apenas aqui. Enquanto a mão repousa sobre o peito, a respiração pode suavizar. Não precisa controlar, basta perceber. O ar entra, o ar sai. E no meio desse fluxo silencioso, uma pergunta sutil pode ser feita, sem exigência de resposta imediata. O que em mim precisa ser ouvido agora? Às vezes, vem uma sensação, um arrepio, um nó na garganta. Às vezes, apenas o silêncio.
mas o corpo escuta e o corpo responde à sua maneira. Essa prática é inspirada no Somatic Experiencing, um trabalho terapêutico que ensina que nomear sensações sem tentar mudá-las é uma forma de desprogramar o estado de alerta. Quando você observa o que sente sem querer consertar, você começa a ensinar ao seu sistema nervoso que é seguro sentir, que não é mais preciso lutar ou fugir, que agora há alguém ali, você, disposto a escutar com presença e respeito. Outro elemento essencial dessa prática é criar um refúgio, um canto da casa, pequeno que seja, onde o corpo possa aprender a desacelerar. Pode ser uma almofada perto da janela, um incenso aceso com intenção, uma música suave, algo que sinalize: aqui você pode baixar a guarda. Porque o corpo, assim como uma criança assustada, só confia quando percebe que o ambiente é seguro, previsível, acolhedor. Essa prática não é um remédio mágico. Não vai eliminar a ansiedade de uma vez, mas pode ser o início de uma nova relação com ela. Um espaço onde, pela primeira vez, ela não é combatida, mas escutada. Onde você não exige que seu corpo melhore, apenas que ele diga a verdade. E essa verdade, por mais desconfortável que pareça, é o que pode, um dia, abrir caminho para a cura. Imagine que, dentro de você, há um alarme. Ele não toca porque quer te assustar. Ele toca porque algo ficou trancado. Porque há portas internas que nunca foram abertas, cômodos emocionais onde ninguém entrou para limpar, consolar ou simplesmente estar. A ansiedade é esse alarme. Persistente, irritante talvez, mas profundamente comprometido em te proteger do que um dia foi demais para suportar sozinho. Gabor Maté afirma com clareza: a ansiedade não é um distúrbio. É uma resposta perfeitamente lógica a um ambiente emocional disfuncional. Se o seu corpo vive em estado de alerta, é porque ele foi moldado por contextos em que não havia segurança para relaxar. E ele continua tentando te proteger, mesmo que agora já não exista o mesmo perigo. É um corpo leal. Um corpo que nunca parou de lutar por você. Por isso, culpar-se por sentir ansiedade é como gritar com o alarme ao invés de procurar o que ele está tentando revelar. Quando você silencia a ansiedade à força, com distrações, com positividade forçada, com culpa, você também silencia partes essenciais de si mesmo. Aquelas partes que precisam de voz, de nome, de espaço. Aquelas que gritam não porque querem incomodar, mas porque estão cansadas de serem ignoradas. A ansiedade é, muitas vezes, a criança interior batendo a porta da sua vida adulta. Ela não quer mais ser deixada sozinha. Ela quer colo, quer presença. Quer saber que desta vez alguém vai escutá-la até o fim. E esse alguém pode ser você. Há uma sabedoria profunda no corpo ansioso. Ele não está te traindo. Ele está tentando te mostrar o que você tentou esquecer. Ele está apontando para o lugar exato onde a sua cura começa. O reencontro com o que foi deixado para trás. Com a dor não validada. Com a emoção não sentida. Com a parte de você que, até hoje, esperou ser acolhida. Quando você muda a lente, quando começa a ver a ansiedade como uma linguagem e não como um erro, algo muda. Surge um espaço interno onde antes só havia urgência. Um silêncio onde antes só havia barulho. E nesse silêncio, talvez você comece a ouvir a verdade mais simples e mais transformadora. Você nunca esteve quebrado, apenas esquecido, e está tudo bem começar a se lembrar. Agora, ela tinha um nome como qualquer outro, mas por anos acreditou que era apenas um diagnóstico. Ansiedade generalizada, crises recorrentes, medicamentos em sequência. E por trás de tudo isso, uma exaustão silenciosa. Aquela que não se vê nos exames, que não aparece nas conversas casuais, mas que se instala no corpo como um cansaço da alma. Um vazio que cresce entre as costelas.
uma sensação de que nunca se está completamente em casa dentro de si. Durante décadas, ela tentou de tudo: terapias convencionais, livros de autoajuda, técnicas de respiração, meditações guiadas. Nada parecia resolver. A ansiedade era insistente, aparecia nos momentos mais improváveis, no meio do silêncio, durante o sono, após um elogio. Como se dissesse: "Você ainda não me ouviu de verdade." Foi numa tarde simples, num consultório com luz amena e poucas palavras, que algo diferente aconteceu. A terapeuta somática, ao invés de pedir que ela explicasse sua dor, apenas a convidou a colocar a mão sobre o peito e a perguntar, em silêncio: "O que em mim precisa ser escutado?" Não veio resposta imediata, mas vieram lágrimas, vieram memórias, vieram sensações sem nome que moravam ali havia muito tempo. Ela começou, aos poucos, a criar uma linguagem para o que sentia. Nomear sensações sem julgá-las. Respirar junto com o desconforto. Permitir que o corpo dissesse no seu tempo o que a mente sempre tentou calar. Pela primeira vez, não tentou melhorar. Tentou escutar. E foi aí que tudo começou a mudar. A ansiedade não desapareceu como num passe de mágica, mas deixou de ser inimiga. Tornou-se bússola, um sinal de que havia algo a ser acolhido, um pedido por pausa, por reconexão, por verdade. Ela começou a dizer para si mesma: "Estou exausta de fingir que está tudo bem." E só essa frase foi um bálsamo, um abraço, uma permissão, porque às vezes tudo o que o corpo precisa é dessa honestidade radical, de alguém, mesmo que seja você, dizendo: "Eu te vejo." A história dela não é única, é um espelho. Talvez seja, em partes, a sua também. Porque há muitas formas de sobreviver, mas poucas formas de realmente escutar. E quando você escuta com amor, a ansiedade deixa de ser um castigo e começa a se tornar caminho. Caminho de volta para casa, para você mesmo, para o que, desde sempre, esperava por escuta e acolhimento. Há um ponto no caminho em que a pergunta muda, de "como faço para me livrar da ansiedade?" para "o que a minha ansiedade está tentando me revelar?" E é nesse ponto, silencioso e sagrado, que a verdadeira cura começa. Não como um fim, mas como um retorno. Um retorno à parte de você que foi deixada para trás quando sentir era arriscado demais. Quando viver no corpo era perigoso. Quando o amor precisava ser comprado com silêncio, esforço ou perfeição. Bruce Lipton nos lembra que o corpo não escolhe estar em alerta. Ele foi programado para isso. Ele chama esses padrões inconscientes de downloads primários, códigos emocionais herdados da infância e do ambiente. São essas crenças invisíveis que moldam pensamentos repetitivos, sensações crônicas, estados de ansiedade que parecem vir do nada. Mas não vêm. Vêm de memórias que o corpo não pôde processar e que agora pedem, com urgência e ternura, para serem reescritas. Reescrever não é apagar, é permitir que a dor seja incluída na história e não mais reprimida. É sair da lógica do controle e entrar no espaço do contato. É permitir que a emoção, por mais desconfortável que seja, tenha espaço para existir sem ser julgada. Porque o que cura não é o alívio imediato, mas a reconexão com a parte que foi separada. Aquela criança que ainda espera ser vista, aquela sensação que ainda pulsa, aquela frequência que ainda deseja ser ouvida. A cura, então, não é sobre eliminar a ansiedade, é sobre deixar de fugir dela. É sobre transformar esse sintoma em ponte. Uma ponte entre corpo e alma, entre passado e presença, entre o que foi ferido e o que está pronto para florescer. E você não precisa fazer isso tudo de uma vez. Pode começar com uma respiração, com uma escuta, com um gesto simples que diga: "Eu estou aqui para mim,
E talvez, ao escutar esse tambor antigo que soa no seu peito, esse som que você chamou de ansiedade, você perceba algo inesperado. Ele não quer guerra, ele quer dança. Ele quer que você se mova com sua história, com sua verdade, com sua sensibilidade, até que o corpo, exausto de lutar, possa finalmente descansar. Não porque tudo foi resolvido, mas porque, pela primeira vez, foi realmente escutado. E se a ansiedade que te dói hoje for exatamente o que vai te curar amanhã? Talvez não haja resposta certa, mas há um caminho, e esse caminho começa agora, dentro de você. Se este vídeo tocou algo em você, se em algum momento você se sentiu visto, acolhido ou compreendido, considere deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda esta mensagem a chegar em outras almas que também estão buscando cura e reconexão. Se quiser, compartilhe nos comentários o que ressoou em você. Sua história pode ser o espelho que alguém precisava encontrar. E se sentir que alguém precisa ouvir isso hoje, compartilhe. Aqui, cada palavra é um convite para voltar para casa. A sua cura começa no momento em que você decide escutar o que sempre foi silenciado.